Então, em relação à questão do escola sem partido, se a gente for observar, você poderia, assim, você traz um ponto de vista e ouve o outro ponto de vista, e não virar uma doutrinação, de modo que quem acredita numa linha não seja escorraçado pela outra, né? E eu entendo que a questão, por exemplo, do respeito à diferença, é como aquele caso: eu sou hétero, sou casado, né, com uma mulher, então, digamos, tá legal, o outro é homo e ele é casado com outro homem e tudo tal, o problema é dele. Eu tenho minha vida e ele tem a dele. E assim, se ele quiser conversar comigo sobre a minha fé, eu vou dizer os motivos que eu discordo. E vou falar sobre a graça de Jesus e por que eu penso diferente dele, o que a Bíblia diz sobre o assunto. O problema é que quando eu falo um negócio desse, vai ter gente que vai achar o quê? Ah, o pastor aprova o casamento gay. Entende? É essa dificuldade de uma pessoa se relacionar com a outra é que é o problema. É que nem eu, por exemplo, outro dia eu conversando com uma pessoa, aí essa pessoa falou assim: poxa, eu acho interessante você, porque assim, eu cheiro meus bagulho, né, e tudo tal, e você fala comigo normalmente. Eu falei: é porque eu entendo que você deve tomar conta da sua vida, eu tenho que tomar conta da minha, só por isso. E a gente vai conversar, vai trocar ideia, você cuida da sua vida, eu cuido da minha, a gente vai vivendo. Se ele, por exemplo, quer deixar a droga, vamos trocar uma ideia. Não quer, o problema é dele, ué. É como, por exemplo, se a gente for pensar na questão de igreja, né? A gente vai conversar sobre o que afeta a igreja. Eu, como pastor, eu vou me preocupar com o que acontece com a ovelha. Mas se por algum motivo a pessoa começar a querer me dar corte e passa fora, vou fazer o quê? Vou matar? Não. Só que na igreja eu tenho o privilégio, eu tenho a oportunidade da pregação e doutrinação. O professor não. O professor está lá para passar o conteúdo. Ele está lá para passar o conteúdo. E ele não pode colocar a opinião dele no mesmo nível do conteúdo. A opinião dele é a opinião dele, o conteúdo é o conteúdo. E é importante separar esse negócio. Por exemplo, no caso da igreja, já mistura um pouco. Porque todo pregador diz que está falando o que Deus está mandando falar. Só que cada um interpreta de um jeito. Tanto que a gente, por exemplo, o pregador pentecostal lê na Bíblia uma coisa, o tradicional lê na Bíblia outra coisa, o neopentecostal lê outra coisa, o católico lê outra coisa, o ortodoxo lê outra coisa, o copta lê outra coisa, o kardecista lendo a Bíblia lê outra coisa, o ateu lê outra coisa, o professor do seminário lê outra coisa. E como é que é isso? A Bíblia é só a Bíblia. Então a gente, por exemplo, tem que fazer o quê? Como os bereanos, sentar. Mas espera aí, pastor, você falou isso, isso e isso. Como assim? O texto não está dizendo isso, né? E aí a gente senta e bate um papo em cima daquilo ali. Mas ali a gente vai discutir a interpretação, não a Bíblia. A gente crê na Bíblia. No caso da escola, não. Escola é ciência. Olha, essa teoria foi válida até tanto. Hoje não é mais vigente. Amanhã vai ver outra coisa. E assim, né, por diante. Aí vai deixa eu ver, controle social, né? Espera aí. E a gente vai falar sobre os tipos de controle social no próximo vídeo para a gente terminar.